Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo abençoado deste canal Hora Cristão. E hoje eu vou pregar aqui sobre um tema muito profundo, mas que também lhe trará refrigério para a sua alma que se encontra no abismo da solidão. Deus não te abandonou, meus irmãos. E é justamente você encontrar força em meio à solidão. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes a solidão pode ser algo doloroso, por ser um momento de angústia, de desespero, onde você sente que está completamente sozinho e sem ninguém ao seu lado, não é mesmo? Mas é justamente nesses momentos que Deus se revela de maneira poderosa na sua vida, meus irmãos. Ele nunca te abandona e é na solidão que você realmente pode aprender a confiar nele de maneira íntima e transformadora. Vamos mergulhar aqui nas Escrituras e buscar a verdade que nos traz esperança, mesmo em situações mais difíceis. Vejamos aqui em Mateus, no capítulo 28 e versículo 20, que Jesus diz: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Olha que palavra de esperança maravilhosa para vocês, meus amigos. Essa promessa é a base da nossa confiança. Em muitos momentos da sua vida, parece que Deus está em silêncio, não é mesmo? Que ele se afastou de você, mas na verdade, ele nunca te deixa, meus irmãos. A solidão que você sente não é um sinal de abandono, mas é uma oportunidade para que você se aproxime mais dele. No silêncio de Deus, há um convite para uma reflexão, para que o seu espírito se abra à presença dele de maneira mais profunda. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que durante a sua caminhada ele passou por momentos de grande solidão, de grande amargura. Um exemplo disso é quando ele fugia do rei Saul. Ele estava no deserto, cercado de perigos pela sensação de abandono. Porém, foi nesse exato momento que Davi experimentou uma revelação maravilhosa de Deus. Vejamos aqui em Salmos, no capítulo 23, no versículo 4, ele escreve: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Davi não estava sozinho e ele sabia disso. Mesmo quando parecia que todos haviam o abandonado, ele sabia que Deus estava com ele em meio à sua solidão. Essa história de Davi é um lembrete poderoso de que a solidão não significa abandono, meus irmãos e minhas irmãs. Pelo contrário, é o momento em que Deus muitas vezes te chama para um tempo de intimidade com Ele, onde você pode ouvir a voz dele com mais clareza e sentir o seu consolo em sua forma única. Deus nunca te abandona, mesmo em suas piores situações de vida, meus irmãos. Ele está ao seu lado, te sustentando com a mão fiel dele. Eu sei, meus irmãos, que você já passou ou está passando por situações onde você sente o silêncio de Deus, onde parece que ele afastou completamente de você, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você que esse silêncio de Deus na sua vida não significa a ausência dele. Ele pode ter se calado por algum tempo, sim, mas para que você possa aprender a confiar nele de maneira mais profunda. Quando você sente que está sozinho, e é justamente nesse momento que Deus está trabalhando em sua vida de forma que você não consegue ver, meus irmãos, mas que certamente lá na frente você irá perceber. Como uma mãe que segura a mão do filho, mesmo sem palavras, Deus segura a sua mão também, meus irmãos, mesmo quando você não consegue ouvir a voz dele diretamente no seu coração.
Quando você pensa na história de Jesus, lá no Getsemane, vemos aqui um exemplo claro de solidão. Jesus sabia que estava por vir, ele sabia da dor da separação que teria de enfrentar, mas ele estava angustiado e pediu a Deus para afastar dele aquele cálice de sofrimento. Jesus, o Filho de Deus, passou por esses momentos de solidão aqui na terra. E até mesmo ele, que estava cheio de poder, sentiu-se abandonado. Imagina nós, meus irmãos. Mas ele não se afastou de seu propósito. Em Mateus, no capítulo 26, do versículo 39, ele orou: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha o que Jesus falou para Deus em seu momento de grande solidão, de grande angústia. Jesus, cheio de poder, de majestade, de glória. A solidão de Jesus foi transformada em um momento de sacrifício por nós, meus irmãos. A solidão de Jesus foi a chave para a nossa salvação. Por isso, meus queridos, se você está atravessando um deserto em sua vida, se você sente que está completamente sozinho, olhe para a cruz e lembre-se de que mesmo na solidão, Deus nunca te abandona. Jesus esteve ali, sofrendo. Ele estará com você aqui também, meus irmãos. Ele usa esses momentos de solidão para nos moldar, para nos ensinar a confiar nele e para te preparar para grandes planos que ele tem para a sua vida. Deus não te abandonou, meus irmãos. E acredite, meus irmãos, o que Deus está fazendo em você agora, no silêncio, será um testemunho profundo e poderoso lá no futuro. Não se engane, meus irmãos, a solidão não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, ela é um terreno fértil para o fortalecimento da sua fé em Deus. Deus usa os momentos em que você está sozinho para te moldar, para te fortalecer de maneira que você nunca imaginou. E esse fortalecimento muitas vezes só é possível quando você se distancia da agitação desse mundo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, Paulo nos ensina uma verdade profunda. Quando Deus lhe diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nos sentimos fracos, meus irmãos, desamparados, sozinhos, solitários, cansados, fadigados, é que a graça de Deus começa a agir poderosamente em nossas vidas. Deus não nos abandona na solidão, mas nos revela a sua graça de maneira mais profunda. Ele nos ensina a depender dele, a buscar a sua presença e a encontrar força no poder do Espírito Santo, meus irmãos. Muitas vezes, é só quando estamos sozinhos, não é mesmo? Em nosso interior, que começamos a ouvir claramente a voz de Deus e a sentir o seu toque de maneira especial em nossas vidas. Quero contar uma história que está em 1 Reis, no capítulo 19, onde o profeta Elias, cansado e com medo, se esconde numa caverna. Ele pensava que estava sozinho, que era o único fiel a Deus e sentia que tudo estava perdido. No entanto, Deus falou com Elias através de um sussurro suave. Deus não falou com Elias através de um vento forte, de um terremoto ou de fogo, mas sim no momento em que Elias mais estava precisando, mais estava em silêncio e solidão na sua vida. Ou seja, é nesses momentos de solidão que Deus se revela. É nesse momento profundo de silêncio, na calmaria, que Deus se revela a Elias o seu plano. Deus não havia abandonado Elias. Na verdade, ele estava com ele o tempo todo, mais perto do que nunca, pronto para fortalecê-lo e guiá-lo. Meus irmãos, é na solidão que podemos ouvir a voz suave e pacificadora de Deus em nossas vidas.
Quando nos afastamos do barulho do mundo, ele pode falar diretamente aos nossos corações. Quando estamos no fundo do poço, nos sentimos fracos, e é aí que Deus se revela com todo o seu poder. Ele fortalece os fracos, cura os quebrantados e dá vigor aos cansados, meus irmãos. Portanto, ao invés de ver a solidão como um castigo, olhe para ela como uma oportunidade de se aproximar de Deus de uma forma mais pessoal, mais profunda, de buscar mais dele, de ser moldado pelo seu espírito. O que está acontecendo com você agora, na solidão, pode ser uma preparação para o próximo nível da sua caminhada com Deus. Lembre-se disso. Meus amados, lembre-se do que a palavra diz em Isaías, no capítulo 40, do versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Meus irmãos, Deus está renovando as suas forças. Ele está te preparando para voar. Agora, meus queridos, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. A solidão não é apenas um estado de ausência, mas um propósito divino em sua vida. Às vezes, estamos tão imersos em nossas dores, solidão, que não conseguimos ver o que Deus está fazendo nesse processo. No entanto, se olharmos com os olhos da fé, veremos que, nas horas mais difíceis de nossas vidas, Deus está trabalhando em nós de maneira profunda e poderosa. Meus irmãos, pense na história de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto, longe do Egito, depois de fugir da fúria de Faraó. Era um homem que teve grande potencial, mas ele foi chamado para algo maior. Moisés passou 40 anos sozinho, em uma vida simples como pastor de ovelhas. Ele poderia ter se sentido abandonado, rejeitado, sem propósito, mas foi naquele tempo de solidão que Deus formou o seu caráter e preparou Moisés para a grande missão que estava por vir, que era libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés não sabia, mas naquele deserto ele estava sendo moldado para se tornar um grande líder de uma nação. Da mesma forma, você que se encontra no seu deserto agora, meus irmãos, que está se sentindo sozinho, sem direção, sem propósito, mas assim como Moisés, você está sendo preparado. Deus está moldando você, está forjando o seu caráter e no tempo certo Ele revelará o grande propósito que Ele tem para a sua vida. Talvez você não entenda agora, mas saiba que a solidão tem um propósito sim. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, Deus nos diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, Deus está fazendo algo novo em sua vida. Ele está fazendo um caminho onde você acha que não há caminho. Ele está criando rios onde você vê apenas um deserto árido. A solidão, que parecia um lugar de perda e desespero, se transformará em um grande lugar de cura e renovação. No silêncio e na solidão, Deus está criando nova história para você. O propósito da solidão é muitas vezes a preparação para algo grandioso em sua vida, meus irmãos. É no deserto que Deus nos ensina a confiar nele. É no isolamento que Ele forma em nós um caráter puro e um coração totalmente entregue a Ele. Quando estamos em solidão, a nossa dependência de Deus se torna mais clara. A nossa intimidade com Ele se aprofunda mais e nossa fé se torna mais forte. Então eu te pergunto, o que você tem feito no seu tempo de solidão?
Você tem se aproximado de Deus ou se distanciado dele? Lembre-se, a solidão pode ser um lugar de transformação se você permitir que Deus trabalhe em seu coração. Ele nunca nos abandona. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está conosco, nos sustentando, nos fortalecendo e nos preparando para um futuro cheio de sua glória. Meus amados, agora eu quero que você se lembre de algo muito importante. Deus nunca te abandonou. Se você está passando por momentos de solidão, saiba que esse é o lugar onde Ele está mais perto de você. Esse é o lugar onde Deus está trabalhando em seu coração, fortalecendo a sua fé e preparando você para os grandes planos que Ele tem para a sua vida. Ele é fiel e Ele vai te sustentar, te renovar e te dar forças para seguir em frente. Meus amados, eu convido você a orar comigo agora. Feche seus olhos e, mesmo que se sinta sozinho, creia que Deus está aí, bem do seu ladinho, que Ele está ouvindo a sua oração nesse momento agora e que Ele está pronto para renovar suas forças. Meu Deus e meu Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, tu nunca nos abandonas. Sabemos, meu Deus, que na solidão tu nos encontrastes, nos fortalecestes e nos ensinastes a confiar em ti, Senhor. Se alguém aqui hoje está passando por um tempo de solidão, meu Deus, que a tua presença venha trazer paz, consolo e força para essa pessoa, Deus. Que essa pessoa sinta o teu abraço, a tua proteção e a tua renovação na vida delas, meu Deus. Senhor, fortalece-nos, renova nossa fé e ajuda-nos a ver o que a solidão não é o fim, meu Deus, mas o começo de algo novo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Receba toda glória, meu Pai, toda honra, louvor e poder seja dada somente ao Senhor, porque somente o Senhor é digno, Pai, de receber toda glória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Meus amados, muito obrigado por estarem aqui hoje. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, invada o seu coração. Meus irmãos, não se esqueça de que Deus está com você. Tenha fé, acredite que as coisas vão melhorar sim. Não perca a esperança, tá bom? Se essa mensagem tocou a sua vida, não se esqueça de inscrever no canal para receber mais palavras de fé e esperanças, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.